Boa tarde a todos. Hoje é 27 de dezembro do ano do Senhor de 2020. Eu sou Joanisval Gonçalves e nós começamos a nossa última live dominical de 2020, encerrando, o Barão chegando, Seus chegando também. Bom, estamos aqui para fazer a nossa última live de domingo do ano de 2020, né? E boa tarde, Feliz Natal, Barão, Feliz Natal a todos, Beto está chegando também. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal com suas famílias, com muita paz, harmonia. Viviane chegou, prosperidade e saúde. Saúde é fundamental e saúde é essencial, ainda mais neste ano que foi um ano tão complicado para todo mundo. Então, de novo, 5 horas e 2 minutos, 27 de dezembro do ano do Senhor de 2020. Daniel chegou também. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Espero que nós consigamos chegar bem até 2021. Ivanilde chegou. E tudo leva a crer que chegaremos à quinta-feira, nesse ano de 2020 tão peculiar, conseguiremos chegar até a quinta-feira desta semana sem nenhum ataque alienígena. Então, 2020 vai acabar bem. Vai acabar bem, não vamos ter nenhum ataque alienígena, nem tem nenhum meteoro se dirigindo à Terra, ok? O saldo, no final das contas, é positivo, assim como é um saldo de final de ano, com as vacinas sendo produzidas, as vacinas já testadas e já algumas delas já ministradas a milhares de pessoas por todo o mundo. Então, oxalá, Paulo está chegando. Boa tarde, Vanilde. O Paulo Roberto está chegando. Oxalá 2021 seja um ano muito melhor do que 2020, que já comecemos com a vacinação, a vacina fazendo efeito e esse vírus, esse famigerado vírus sendo combatido e neutralizado. E de novo, 2020 vai acabar sem nenhum meteoro e sem nenhum ataque alienígena, esperamos todos. Foi um ano, sem dúvida, diferente. E para fechar o ano, a nossa live vai ter um tema diferente, vai ter um tema mais ameno, vai ter um tema mais gostoso e a gente vai conversar muito aqui sobre isso. Eu lembro que todas as nossas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, não sei até quando, mas estão lá, o João chegou, Marcele chegou, teu livro está aqui, Marcele. Por que o Brasil ainda não há vacinação? Não sei. Mas 2021 está chegando. Isso é o que importa. Bom, YouTube, Joanisval BSB, tá lá, se inscreva, entre no canal, veja os vídeos, acompanhe tudo lá e divulgue. Eu peço que divulgue. Não sei até quando nós vamos manter o canal, mas aumentando o número de seguidores lá também, a gente preserva. Caso contrário, a gente mantém as lives só por aqui. E antes de entrar nas efemérides, uma surpresa, e hoje eu vou falar sobre os minicursos de 2021. Nós vamos começar a conversar daqui a pouquinho sobre os minicursos de 2021. Aguarda aí, inclusive eu vou querer saber a sua opinião a respeito disso. Mas, antes de mais nada, vamos para as nossas efemérides enquanto o pessoal chega. E aí eu anotei aqui, eu estou com meu caderninho aqui de anotações, mas também agora com material impresso, né? Estou ficando chique, aproveitei o Black Friday e comprei uma impressora para mim, né? Então agora eu posso imprimir as nossas conversas e a gente sempre precisa de óculos. A primeira efeméride de 21/12 foi no ano de 1968, que a Apollo 8 foi lançada do Centro Espacial Kennedy, né, com a tripulação em uma trajetória lunar para a primeira visita a outro corpo celeste. Então, a Apollo 8 foi e circulou ali a Lua
e voltou alguns dias depois. Então esse é o primeiro momento, e é um momento interessante que culminaria na chegada do homem à Lua em 69, em julho, se não me engano, 16 de julho de 69. Juliane entrou também, bem-vinda. Lívia, bem-vinda. Lívia deve estar com os netos aí, com as netas, né? E com Hélio e a Ive. Bem-vinda a Isis também, acabou de chegar. Então estamos falando das efemérides. Uma outra data importante, uma outra efeméride importante de 21, nessa segunda-feira, né, 21/12, só que de 1991, e essa semana ela é muito marcante, para a história desse povo especificamente, foi que no dia 21 de dezembro de 1991 foi finalmente criada formalmente a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que punha, por definitivo, uma pá de cal na União Soviética. E isso vai gerar uma repercussão, sobre a qual eu vou falar já já, que acontece no Natal de 1991. Mas vamos para o dia 23, falar da efeméride de 23/12. Eu anotei aqui 1688. Evandro, bem-vindo, Evandro. Evandro chegou numa hora que eu vou falar de um efeméride que aconteceu em 1688. Foi exatamente num dia 23/12 que o rei Jaime II da Inglaterra deixa o país, se exila em razão da Revolução Gloriosa, e aí vai ser colocado Guilherme de Orange no seu lugar. Então, a Revolução Gloriosa, que acontece praticamente um século antes da Revolução Francesa, e foi exatamente num dia 23 de dezembro de 1688 que o último rei escocês da Inglaterra deixa aquele país, é expulso daquele país e vai se estabelecer na corte de Luís XIV, lá em Paris, de fato em Saint-Germain-en-Laye, que é no subúrbio de Paris, nos arredores de Paris, e vai se estabelecer ali. E aí começa uma história muito interessante dos famosos jacobitas, não confundir com os jacobinos, que eram aqueles que defendiam a restauração do rei James ou da sua dinastia no trono da Inglaterra, o que nunca ocorreu. Esses jacobitas eram também chamados de os escoceses, porque o rei era de origem escocesa, né? Então fica essa particularidade do dia 23 de dezembro. 24 de dezembro, além de ser véspera de Natal, eu sempre gosto de lembrar, Marco, bem-vindo, chegou, Suzane também, eu gosto de lembrar sempre que o 24 de dezembro, da trégua de Natal de 1914. Eu já falei nela, então não vou entrar em maiores detalhes aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais, dê uma olhada. Já está lá no YouTube, já está lá no Joanisval BSB, tudo junto, Joanisval BSB. A live da semana passada, que foi sobre guerra de inverno, né, ou guerra no inverno, e ali eu falo do episódio fantástico da Primeira Guerra Mundial que aconteceu no Natal de 1914. Tati chegou também, Marco, salve. Passando por 25 de dezembro, além do aniversário de Nosso Senhor Jesus Cristo, e quem sabe, e quem conhece um pouquinho da história da igreja, sabe que essa data de 24 de dezembro, ela foi estabelecida, ou melhor, 25 de dezembro, em 320 pela Igreja Católica. No ano de 320 estabeleceu-se, convencionou-se que o aniversário do nascimento de Jesus Cristo seria em 25 de dezembro, né? Coincidindo com a festa, com as festas pagãs da época, em homenagem a Júpiter. Então, nesse sentido, é sempre bom lembrar que Jesus, o Sol invicto, não teria nascido em 25 de dezembro, mas sim no mês de março, abril, coisa parecida, e que essa data foi convencionada, o Natal de 25 de dezembro, no ano de 320. E como as ideias são muito importantes e elas próprias adquirem natureza própria, bem-vinda Ellen, elas próprias adquirem natureza, convencionou-se nos últimos 1.700 anos, precisamente há 1.700 anos, no dia 25 de dezembro, convencionou-se que o Natal, o aniversário de Jesus, seria naquela data. Então,
isso acabou se tornando, entrando no imaginário, se criou o que os místicos chamariam de uma grande egrégora em torno do Natal, e o Natal é, sem dúvida nenhuma, um momento fantástico de paz e de reconciliação na cristandade. E eu chamo atenção para isso e lembro de novo sobre o episódio da Trégua de Natal de 1914, que eu comento na live da semana passada e que já está lá disponível no Joanisval BSB, no YouTube, Joanisval BSB. Mas também foi num Natal, num 25 de dezembro, e aí Natal já de 1066, que Guilherme da Normandia, né, Guilherme o Conquistador, foi coroado rei da Inglaterra lá na abadia de Westminster. Então é um momento importante quando os normandos chegaram às ilhas britânicas, basicamente a Inglaterra ali, e Guilherme o Conquistador se torna o rei da Inglaterra. Algum tempo depois, em 1100, também no Natal, Balduíno de Bolonha é coroado primeiro rei de Jerusalém, na Basílica da Natividade, lá em Jerusalém. Então também uma coroação do rei. E eu tinha esquecido, eu não anotei aqui, mas é sempre bom lembrar que foi no ano 800, no Natal do ano 800, que Carlos Magno é coroado também, é coroado pelo Papa, né? E assim Carlos Magno vai fundar o primeiro Império Romano Germânico, né? Então a coroação, é interessante essas coroações de Carlos Magno, de Guilherme da Normandia, de Balduíno de Jerusalém, né? Todas acontecendo no 25 de dezembro. Isso tem um forte simbolismo, porque afinal de contas, 25 de dezembro é a data mais importante para a cristandade. No 25 de dezembro de 1914, a trégua que havia começado na véspera, exatamente no 25 de dezembro, há 106 anos, os soldados comemoravam e confraternizavam em toda a linha da frente ocidental na Europa durante a guerra. E trocas de presentes, confraternizações mesmo, e até jogos de futebol. Eu falo disso também no meu site, no Frumentários, joanisval.com. Joanisval.com, é só botar Natal 1914, Trégua de Natal ou Natal no mecanismo de busca, você vai encontrar uma série de textos que eu escrevi nos últimos anos sobre a Trégua de Natal. E para fechar as efemérides de 25 de dezembro, né, foi num dia 25 de dezembro, e isso a gente comentou muito no nosso minicurso sobre Guerra Fria, foi no dia 25 de dezembro que Mikhail Gorbachev, isso no ano de 1991, fez o seu discurso final como presidente da União Soviética, e ao encerrar aquele discurso, ele dizia que terminava os seus trabalhos à frente da União Soviética, e com isso o país simplesmente deixava de existir. Isso é fantástico. Foi na minha opinião, foi o maior evento que eu pude presenciar nesta vida. Até hoje eu não presenciei nada em termos de eventos globais como o fim da União Soviética de uma maneira tão marcante e singela, com o discurso de Mikhail Gorbachev. No dia seguinte, 26, para a gente fechar as efemérides, o Soviético Supremo se reúne, o parlamento da União Soviética se reúne, e ali eles decidem dissolver o país. E o país deixou de existir. Isso é fantástico. Depois de 70 anos o país deixou de existir. Isso é louco. Isso é louco. E finalmente, eu lembro de uma forma muito triste que foi num 26 de dezembro de 2004 que a gente teve aquele grande terremoto no Oceano Índico. Suelma, bem-vindo. Bem-vinda, Suelma. Nós tivemos aquele terrível acontecimento no Oceano Índico que acabou gerando uma tsunami e matou milhares de pessoas na Ásia e no subcontinente, no Sudeste Asiático, no subcontinente indiano, inclusive na Somália. Então, para a gente encerrar as efemérides, mas sem dúvida nenhuma, uma das mais marcantes aconteceu no 25 de dezembro, pelo menos para mim, de 1991, que foi a dissolução da União Soviética. Boa tarde, Suelma. Suelma está dando boa tarde. Boa tarde, minha querida amiga Suelma. Bom, então, 17h15, vocês viram que a gente vai ter mais tempo para falar um pouco sobre o assunto de hoje.
nós vamos falar sobre férias e filmes. De novo, dentro daquela ideia de que essa, por ser a última live de 2020, a última live dominical de 2020, boa tarde também, Suzane, Beto, a última live dominical de 2020, eu busquei um tema mais ameno. Eu busquei, não que os outros não tenham sido, foram divertidíssimos na minha humilde opinião, mas um tema diferente, até porque é um tema bacana para encerrar o ano, que foi um ano pesado, mas que felizmente vai acabar bem. Não temos, de novo, repito, meteoro previsto para dia 31 de dezembro desse ano, para quinta-feira, e também, até agora, não tem nenhum ataque alienígena previsto até a quinta-feira. Então, superamos mais essa. CS chegando também. Muita gente de férias, eu anotei aqui, muita gente que gosta de cinema, de TV, né? E eu particularmente gosto muito, eu fui criado, gostando da camiseta, né? Eu fui criado por televisão. Tem gente que gosta muito de rádio, eu gosto de rádio, mas a minha paixão é TV, a minha paixão é televisão, televisão no seu sentido amplo, né? E cinema, à medida que o cinema se desenvolveu, eu digo, as salas de cinema cresceram em Brasília, cinema se tornou cada vez mais algo muito atraente. E hoje, né, a época do streaming, né, do streaming, e você poder assistir filmes pelos vários sistemas de streaming, isso é muito interessante. Você assiste em casa a grandes clássicos, e é sobre isso que a gente vai conversar. Maurício chegou. Eu sou do tempo, como eu disse, criado por televisão, TV preto e branco e com 3 canais. E aquilo era fantástico. TV com 3 canais, né? Mas, felizmente, sobrevivemos àquilo. As gerações de hoje não sabem o que é mertiolate ardento, não sabem o que é televisão com 3 canais, né? Então, vamos em frente. E não sabe quão gostoso é um kisuke que a gente fazia naquela época com água, aquele pó colorido, aquele pó vermelho, laranja ou coisa parecida, e muito açúcar. E todos sobrevivemos graças ao kisuko, à TV preto e branco com 3 canais e ao mertiolate que ardia. É isso mesmo, Marcelo. Marcelo. Bom, streaming em pandemia é um tema bacana. Sugestão de filme a gente tem e é fácil de encontrar. Não, exatamente, o suco. O kisuko era laranja, né? Era sabor laranja, sabor vermelho, sabor amarelo. Quem nunca, na minha geração, nunca tomou um kisuko? Tangue era coisa de gente chique na nossa época. Tangue era só para quem podia. Né? É verdade, Ellen. Tangue era para gente abastada. A gente gostava mesmo era do kisuko, que era fácil de fazer. Qualquer coisa que a gente misturasse ali com água, né, aquele negócio a gente misturava com água, aquele pó, qualquer quantidade de pó gerava um kisuko para alimentar 10 crianças, né, para sorver ali 10 crianças, suprir 10 crianças. Eu gosto de cinema. Eu não sou crítico de cinema, não tenho essas frescuras de crítico. Eu gosto mesmo é de relaxar e ver filme. Filmes intrigantes, filmes envolventes, né? Eu anotei aqui, ó, um bom épico, um filme de guerra. É óbvio que eu adoro filmes de guerra, uma comédia boa, um drama contando a história de alguém, uma biografia, né? Um filme de terror mesmo, que assuste. Eu sou eclético, eu gosto de vários gêneros. Eu só não assisto musical por questões religiosas, né? Brincadeira, tem nada a ver com religião, não. Eu não suporto musical. Então não esperem nunca em nenhuma live eu comentando algum musical, né? Porque é algo que eu não gosto. Mas, no geral, e eu também não tenho muita paciência para filme cabeça. Pô, Luana acabou de entrar, né? Eu tô dizendo que eu detesto musical e não tenho paciência para filme cabeça. A César está dizendo que gosta de filme de terror. Terror eu gosto. Eu gosto também.
né? Então, o que eu vou fazer aqui hoje é compartilhar com vocês, e é legal essa interação também. Falem, comentem, botem as suas observações. Porra, Luana, detestamos musical. Eu não tenho paciência, né? Vocês coloquem os comentários de vocês e a gente vai bater nesse papo aqui. Eu vou compartilhar um pouco das minhas preferências cinematográficas, né? A sétima arte imita a vida, Ivanilde está comentando, é a vida que imita a arte. Realmente eu não sei. Esse outro aí, Springtime for Hitler and Germany, Beto, eu nunca vi. Eu não conheço. Musical, eu não conheço. Pelo amor de Deus, não me indique musical, me indique qualquer coisa. E não me indique aqueles filmes cabeças que o pessoal diz que gosta, aí o crítico fala, o filme é A Pedra. Aí fica aquela pedra, o cara filma aquela pedra durante 40 minutos e o cenário passando ao fundo. Não tem paciência, não. Opa! A Isa está começando a chegar na minha área, eu vou já falar disso. Então eu vou trazer para vocês alguns gêneros de filmes, alguns filmes de diferentes gêneros que eu gosto muito, vou comentando e a gente vai conversando um pouco mais. E já que a Isis já trouxe o Resgate do Soldado Ryan, vocês achavam que eu só ia falar de filme de guerra? Não é só filme de guerra, mas nós vamos começar, é óbvio, com filmes de guerra, né? Porque eu não vou deixar de comentar os meus filmes preferidos, né? Pô, agora vai assistir a live inteira com a música tema do filme na cabeça. Ainda bem que eu não conheço o filme, né? Exatamente, o Barão das Capivaras, cabeça já basta meus estudos. Tá passando rápido, eu não vou conseguir ler tudo. Depois vocês botem os comentários aqui nas perguntas, senão eu não consigo ler. Vamos lá. Guerra, espionagem, a Suzane está falando aí. Suzane, eu vou falar disso depois. Quando eu for falar, inclusive, dos nossos mini cursos de 2021. Claro que eu vou fazer o meu merchandise. O mini curso sobre Guerra Fria deu muito certo. E daqui a pouco eu vou falar do mini curso, dos mini cursos, inclusive o primeiro já para fevereiro de 2021. Esse não dá para perder. Vou deixar vocês no suspense a respeito desse mini curso. Vamos falar de filme de guerra, que é uma tarefa difícil para mim, porque a maioria dos filmes ocidentais de guerra, eu posso dizer que eu já assisti. E tem uma parcela significativa aqui no meu acervo. Então, foi difícil selecionar alguns filmes para trazer para vocês aqui. Eu adoro filme de guerra, são meus filmes mais apreciados, né? Mas eu selecionei alguns, né? Praticamente, como eu disse, eu já vi todos os filmes, a maior parte dos filmes feitos no Ocidente sobre guerra. E agora, desculpem, eu comecei a minha incursão pelos filmes do leste europeu, da Rússia, alguns filmes soviéticos antigos eu comecei a assistir também, filmes de guerra, e filmes asiáticos. Tem muita coisa interessante, por exemplo, sobre a Guerra da Coreia, né, que está começando a ser feito. Luana disse que está preparando o bloco para a lista. Tá? Depois eu mando a lista completa. Vamos falar disso. Pode deixar, acessos. Então, botem aí as perguntas e vamos lá. Os 3 primeiros filmes, eu já falei deles, então vou só fazer a referência. Estão numa live que eu fiz em agosto ou setembro com meu caríssimo amigo Gunther Hutzit sobre cinema e guerra. Os 3 primeiros, quem quiser saber mais informações, dê uma olhada lá no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, que tem a live com o Gunther sobre esses 3 filmes e mais 3 que ele escolheu. Mas para mim, os 3 grandes filmes de guerra, os 3 principais filmes de guerra que eu indicaria no topo da lista é Tempo de Glória, de 1989, Tempo de Glória, em inglês Glory, né, que conta a história, e eu já falei dele também na nossa live sobre soldados negros na Guerra Moderna, que foi de 2 ou 3 semanas atrás. Glory, sem dúvida nenhuma, conta a história do primeiro regimento negro da União na Guerra Civil Americana. Vale muito a pena, vale muito realmente a pena. Então, primeiro, para mim, o melhor filme de guerra é aquele filme que eu choro sempre no final. Beto, eu choro o tempo todo no final. Não tem problema de chorar em cinema, né? Vendo filme. Eu dormi assistindo A Fuga das Galinhas também. Quando eu vou para cinema, às vezes eu vou para dormir, né? Eu vou falar de Rambo Fugindo do Asilo também, Marcelo. Mas o melhor filme de guerra para mim é Glory.
Em seguida, o segundo melhor, aí sim, Isis, você que deve estar aí ainda, o segundo filme de guerra, que eu também comento na live onde eu fiz com o amigo Gunther Hutzit, é O Resgate do Soldado Ryan. Meu pai entrou, bem-vindo, pai, muito bom ter o senhor aqui. Papai com 88 anos, caminhando para 89, tendo vencido o Covid também. Meu pai, firme e forte, entrando para ver a gente aqui, para participar da nossa live. Glory, O Resgate do Soldado Ryan, que é de 98, um é de 89, o outro é de 98. E o terceiro filme, que eu já comentei a respeito dele, por isso não vou comentar aqui, é A Queda, que é de 2004, sobre as últimas horas de Hitler. São os 3 grandes filmes de guerra que eu coloco no topo da minha lista. Mas não são só esses, é óbvio. Um filme muito bacana, eu até botei a chamada da nossa live, uma foto desse filme. Obrigado, Beto. Pai, estão mandando força aí pro senhor. Papai superou a Covid e tá firme e forte aí, né? A Ivani tá colocando Até o Último Homem, é muito bom, tá aí, é um filme que eu não tinha lembrado dele porque é mais recente. Até o Último Homem é um filme de guerra que vale muito a pena assistir. Eu gostei, né? Mas da minha lista, todo mundo tá falando que A Queda é sensacional e realmente é espetacular. A interpretação do Hitler é fora de série. Fugindo do Inferno, de 1963, um dos filmes clássicos de guerra, com a trilha sonora impecável, a música tema do filme é fora de série, com Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner. É um filme que conta a história, baseado numa história real, diga-se de passagem, é um filme baseado numa história real, sobre prisioneiros de guerra que estavam num campo, num Stalag alemão, né? E num campo de segurança máxima, um campo controlado pela Luftwaffe, né? E conta a escapada desses prisioneiros de guerra, como eles fugiram e como eles foram recapturados pelos alemães. É um filme que vale muito a pena, é um clássico, um dos grandes filmes de guerra da história, Fugindo do Inferno, The Great Escape, de 1963. O Maurício colocou aí Apocalipse Now, gosto também, gosto. Apesar de não ser muito fã de filmes sobre Vietnã, né? Mas Apocalipse Now é um filme que tem que ser visto, né? Fica a recomendação. A história dos prisioneiros de guerra realmente é algo emocionante, sem dúvida, Alberto. E aí tem o Fugindo do Inferno, e me lembrei agora, tem aquele... Eu vou lembrar, tem um outro mais recente, a Guerra de Ryan, não, eu vou lembrar, um outro mais recente sobre prisioneiros de guerra também. Mas o segundo, é porque eu tô com os outros filmes aqui na cabeça, e a Guerra de Hart, se não me engano, e tô com eles aqui. Pô, Corações de Ferro, muito bem lembrado, Luana, Corações de Ferro. Tem um que a Angelina Jolie é diretora, sim, eu acho, eu sei qual é, né? Não, esse Corações de Ferro é sobre tanques, né? A Ponte do Rio Kwai, o Barão tá lembrando, né? E o Invencível, esse é o filme da Angelina Jolie, que é muito bom também. Invencível, ela é a diretora. Esse daí que o Beto tá falando, First They Killed My Father, primeiro eles mataram meu pai, tá no Netflix, é um filme sobre o Camboja, vale muito a pena, mas para não perder o rumo, e a conversa está muito boa, o segundo filme de guerra, né, dessa nova lista é Uma Ponte Longe Demais. Uma Ponte Longe Demais é espetacular. É um filme de 1977 com Michael Caine, Sean Connery, Anthony Hopkins, Maximilian Schell, só para a gente ter ideia de quem era o elenco desse filme. Hopkins, Connery, Maximilian Schell, né, o Michael Caine. É um filme fantástico. E esse Uma Ponte Longe Demais, ele conta a história da Operação Market Garden. A Operação Market Garden foi uma operação concebida pelos aliados e o objetivo era tomar as pontes alemãs
as pontes nos Países Baixos, né, na Holanda, tomaram as pontes que estavam sob controle dos alemães. Então, houve uma operação aerotransportada, operações aerotransportadas, o avanço, e a operação Market Garden ela acabou sendo um desastre. Os aliados não conseguiram tomar algumas das pontes, né? Ela foi um desastre militar em 44, e atrasou o final da guerra, inclusive. Atrasou o final da guerra. E esse filme ele é muito bom, as cenas são fantásticas. As cenas são fantásticas. Tem a parte do voo dos planadores também e do salto dos paraquedistas das forças aerotransportadas. A Bia entrou, bem-vinda, Bia. E é fantástica essa cena, porque eles fizeram com aviões reais. Então, foi a cena de o maior lançamento de paraquedistas desde a Segunda Guerra Mundial, aquela cena do filme da Operação Market Garden, Uma Ponte Longe Demais, de 1977. Recomendo muito esse filme, Uma Ponte Longe Demais, de 1977, A Bridge Too Far. E esse termo, A Bridge Too Far, uma ponte longe demais, foi um termo que foi usado por um dos comandantes aliados, quando ele disse para o Marechal Montgomery que aquilo não ia dar certo e que aquelas pontes que ele queriam tomar, de fato, era uma ponte longe demais. Vale muito ver esse filme, ele é baseado no livro de Cornelius Ryan, a respeito disso, um dos grandes historiadores militares, e eu recomendo. Beatriz, Helena, Valdivino, bem-vindos, Maurício também. Um terceiro filme de guerra, e eu estou falando só de filme de guerra, mas eu já vou falar dos outros, é A Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro, também de 77, que trata, é uma perspectiva alemã da guerra, é um filme anglo-alemão, e é uma perspectiva alemã da guerra de soldados alemães que estão no fronte oriental depois de Stalingrado e têm que lutar contra os soviéticos, e o tema gravita em torno da honra, do mérito e do direito de se ter a Cruz de Ferro, que era a grande condecoração da Alemanha. Vale a pena A Cruz de Ferro, de 77. O último filme de guerra que eu queria indicar, o último ou penúltimo, né, é, para mim também, um outro filme fantástico, é Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo, de 2001. É um filme mais recente, portanto, sobre um episódio mais recente, e ele é baseado num episódio real da Batalha de Mogadíscio, em 93, quando um grupo de tropas americanas foram estacionadas na Somália, foram designadas para capturar um dos senhores da guerra, um líder tribal somali, e isso gerou numa operação caótica. Era uma operação que deveria ter durado meia hora, mas custou 19 soldados norte-americanos mortos, 73 feridos, isso para não falar em mais de mil soldados, mais de 1000 somalis, né? Então é um filme muito forte, é um filme bem realista, é um filme do Ridley Scott, e vale muito a pena assistir esse filme, Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down. Na minha opinião também ele estaria entre os top 5 de filme de guerra, indiscutivelmente. Isso, inclusive, esse episódio, provocou a saída dos Estados Unidos daquela situação do teatro da Somália, do teatro operacional da Somália. Então, para quem gosta, vale lembrar que uma das coisas que levou ao fracasso dessa operação, e aí o nome do filme, é que os dois Black Hawk que estavam envolvidos na operação foram derrubados pelos somalis no centro de Mogadíscio, né? Então, e aí os pilotos morreram, e foi um negócio bem complicado. Vale muito a pena. Periodicamente eu assisto o Black Hawk Down. E o último, que eu chamaria de último filme de guerra ou drama, como queiram, que é um dos meus filmes mais queridos, é de 1993. Vitor Hugo chegou também, Ana, bem-vindos. É de 1993 e é A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, para mim, é um filme muito marcante.
É um filme que fala da natureza humana, é um filme que traz... Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos, falar da lista de Schindler. Oskar Schindler, que foi um alemão dos Sudetos, um industrial, alguém que soube aproveitar a indústria de guerra na Segunda Guerra Mundial e empregou judeus, né, na sua fábrica de panelas. A Luana está dizendo que é emocionante, que ela sempre chora na lista de Schindler. Eu também me emociono muito com a lista de Schindler. A Ivanilde está comentando aqui que ela assistiu mais de 4 vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti a lista de Schindler. Eu assisto semestralmente, né? E aí o Schindler, ele é responsável exatamente, para quem não conhece, ele contrata judeus, e quando esses judeus vão ser mandados para a morte em Auschwitz, ele começa a fazer uma lista e comprar a vida desses judeus, né? Então ele faz mais de 1000 nomes, são chamados judeus de Schindler, e ele consegue salvar mais, me arrepio, ele consegue salvar mais de 1000 pessoas no campo de concentração de Auschwitz, né? Trabalhadores que sobreviveram à guerra, né? Schindler hoje está enterrado em Jerusalém. Ele está no rol daqueles que são chamados justos entre as nações, porque ele salvou mais de 1000 pessoas e, consequentemente, mais milhares, né, no futuro. Então, vale muito a pena a lista de Schindler. É um filme forte, é um filme muito forte. É um filme que me marcou muito, porque eu estive em Auschwitz, como eu já comentei aqui, e é muito marcante a gente em Auschwitz lembrar daquilo tudo, né? Cada vez, a Ivanildo está falando aqui, cada vez um detalhe diferente que não havia observado, sem dúvida nenhuma, né? E isso, o Barão comentou uma outra coisa importante. Além da produção, é importante mostrar que nem todo alemão era nazista, que isso tem que estar muito claro. Eu me irrito muito, Barão, e você já me conhece, você sabe disso, quando eu vejo o pessoal falando, por exemplo, misturando o alemão com nazista. Porque os exércitos nazistas estavam em tal lugar. Não havia exércitos nazistas, né? Mesmo as SS, mesmo as Waffen-SS, eram alemães antes de qualquer coisa, né? A guerra contra os nazistas, não, eram alemães. E as pessoas costumam confundir, se o cara se diz historiador e ele mistura alemão com nazista, eu já descarto, né? Houve gente boa dos dois lados. E houve canalhas dos dois lados, né? Então, a lista de Schindler fica como recomendação. Mamãe entrou, bem-vinda, mamãe. Dona Conceição tá aí, bem-vinda. Minha mãe, meu pai nos acompanhando, aumentando o número aqui de seguidores da nossa live, né? Beto, eu acho irritante esse tipo de generalização. Alemão nazista, né? Não, era bem diferente. E quem lutou na guerra era... A gente tinha o exército alemão. A Wehrmacht era um exército alemão e não um exército nazista. Isso tem que ficar muito claro sempre. Bom, mas vamos lá. Então, sobre filmes de guerra, eu encerro aqui. Apesar da gente poder fazer uma live inteira só para comentar esses vários filmes, e há outros ainda. O filme que eu estava lembrando sobre campos de prisioneiro é A Guerra de Heart, com o Bruce Willis. Eu gosto desse filme. Esse é um filme bem bacana, A Guerra de Heart, com Bruce Willis. Fica a recomendação também. E como bônus, essa primeira leva de filmes de guerra, eu queria deixar aqui registrado o Band of Brothers, que não é um filme, mas é uma série da HBO da década do início desse século, né? Acho que é de 2000, Band of Brothers, uma coisa assim. E é um filme, é uma série fantástica. Para mim, é a melhor série de guerra de longe. Band of Brothers vale a pena ser visto, né? E por esses streamings aí você consegue. Eu tenho, né, os DVDs, mas você hoje assiste, acho que pelo streaming da HBO, né? Não falei do menino do pijama listrado. É um filme muito triste. Mas vale a pena ser visto. Eu não coloquei na lista aqui, mas é uma boa lembrança.
Helena, são 8 episódios, o Beto está dizendo, né? Vale a pena muito assistir o Band of Brothers e também o Menino do Pijama Listrado, que é um filme só. O 8 episódios é o Band of Brothers. Ok? Então, saindo dos filmes de guerra, que a gente já está chegando em 17h40, a gente já está 40 minutos conversando e foi só para falar das efemérides de filmes de guerra. Então, vamos falar agora, saindo da guerra, e vamos para os clássicos, porque nem só de guerra vive o homem, nem só de guerra vive o homem. Então, falando sobre filme de guerra, falando sobre clássicos, um clássico que é de 2005, mas que para mim é um clássico e que, apesar de ter a parte da guerra, mas mistura um drama, é um épico, ficção, história, e também, assim como o Black Hawk Down, que eu falei, Falcão Negro e Perigo, é dirigido por Ridley Scott, então a gente já espera uma boa produção, né? E é A Cruzada, The King of Heaven, The Kingdom of Heaven. E A Cruzada conta a história da tomada de Jerusalém em 1187 pelos muçulmanos, ou da retomada de Jerusalém em 1187 pelos muçulmanos. Então, vale muito a pena, eu recomendo A Cruzada. É um filme legal para ver nas férias também. A gente está falando aqui de filmes para se ver nas férias, lá para quarta-feira, mas eu acredito que até antes, nós teremos essa live subida para o meu canal no YouTube, Joanisval BSB, assista lá, quem está chegando agora, quem perdeu a primeira parte. E aí eu estou falando da Cruzada, porque agora eu estou falando de filmes épicos. E para mim, quando você fala em filme épico, eu penso de cara em Os 10 Mandamentos. Mas Os 10 Mandamentos de Cecil B. DeMille, né, o diretor, com o Charlton Heston e o Yul Brynner como fazendo o faraó. Charlton Heston fazendo Moisés e Yul Brynner fazendo o faraó Ramsés II. Os 10 Mandamentos é um filme de 56, mas já é colorido. Ele tem 229 minutos de duração. E é um filme espetacular para quem gosta de épico e quer sentar e assistir um filme. Ganhou prêmios por efeitos especiais. É um filme que vale a pena. É antigo, bem antigo, 56, mas vale a pena ser visto. Vale a pena ser visto. Acho que a Ivanilde colocou aí O Poderoso Chefão e Ben-Hur também. São 2 filmes fantásticos. Poderoso Chefão é a trilogia, né? Não dá para perder a trilogia do Poderoso Chefão. A gente vai ter uma live aqui mais adiante, eu estou pensando nisso, só sobre filmes policiais. E aí eu vou falar dele. E Ben-Hur é outro grande épico que teve uma nova versão agora, mas nada se compara ao Ben-Hur clássico, né? A Luana disse que viu na faculdade. Vale a pena ver Ben-Hur, vale a pena ver Os 10 Mandamentos. Você prepara a pipoca, prepara o guaraná, o vinho, o que você quiser para assistir, porque ele é bem longo. Ele é bem longo. Ben-Hur também é longo. E dentro dos clássicos ainda, um filme que me marca muito, saindo da linha de guerra, saindo da linha de grandes épicos, mas que é um clássico, é de 1967. E ele é marcante pela trilha sonora dele, é inesquecível. E o filme também é inesquecível, é com Sidney Poitier e se chama Ao Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho, a história de um professor negro, né? Mas isso não tem muito a ver na época, né? A única coisa que causa estranhamento nos jovens é que todos viviam numa comunidade branca, típica comunidade branca do subúrbio londrino, e chega esse professor elegante, com uma grande postura, e ele vai ter o primeiro dia de aula, onde ele começa a ser professor numa classe de filhos de famílias pobres, filhos da pobreza, de classes mais pobres do Reino Unido, garotos, adolescentes sem perspectiva, e ele muda isso tudo. Ao Mestre com Carinho está no topo.
recomendo Ao Mestre com Carinho, de 67, com Sidney Poitier. Para mim também é um filme que eu não canso de rever. E se você vai ter férias aí, a Lívia está comentando, lindo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se você vai ter férias e quer assistir uns filmes, fica essa recomendação de Ao Mestre com Carinho. Saindo um pouco dos dramas, né? Saindo um pouco dos dramas, eu venho para um filme que quem é dos anos 80 vai lembrar, vai ser muito marcante para quem é dos anos 80, que a gente assistia na Sessão da Tarde, com todos os cortes que a Globo fazia no filme da Sessão da Tarde, para ficar naquele espaço de tempo da tarde. Mais um filme que tem uma trilha sonora espetacular, e eu até hoje não conheci ninguém que visse esse filme e não tivesse gostado dele. É uma comédia adolescente com Matthew Broderick, e já devem estar sabendo sobre qual filme eu estou falando, né? Anos 80, ele é de 86, e eu ainda, Cesses, você que gosta disso, eu ainda quero arranjar a camiseta, com o famoso Save Ferris. Ou seja, eu estou falando aqui de Curtindo a Vida Adoidado. Curtindo a Vida Adoidado, sem dúvida nenhuma, um filme divertido, leve, e que, para mim, particularmente, tem um gosto muito grande de nostalgia, né? Anos 80, Curtindo a Vida Adoidado, é uma comédia de um adolescente. Em Portugal, se não me engano, é o Rei dos Gazeteiros. E é muito legal. Que é a história de um garoto, o Matthew Broderick, que arranja uma série de subterfúgios para matar a aula e sair para se divertir. Então, é muito legal. Ainda falando de filmes, mas antes disso, eu quero lembrar que eu estou falando de anos 80, anos 80 me lembra a Guerra Fria me lembra meus mini cursos, e aí a gente lembra que em 2021 nós já estamos com alguns mini cursos previstos, né? E daqui a pouco eu vou falar qual vai ser o primeiro mini curso do ano. De fato, não sou eu que vou falar, é você que vai falar qual vai ser o primeiro mini curso do ano, mas ele vai acontecer em fevereiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o tema dele, e como o pessoal gostou muito do mini curso sobre Guerra Fria, a gente vai falar de outro daqui a pouco. Cabe a indicação de documentários também? Cabe. Num determinado momento eu vou falar disso, e a gente vai ter uma live só para documentários. Tá? A gente quiser uma live onde eu vou falar muito de documentários. Mas a gente está falando de cinema dos anos 80, e eu deixo como bônus, para quem é dos anos 80, eu deixo como bônus, além da trilogia do Poderoso Chefão, que é mais antiga, né? Mas eu deixo como bônus a trilogia do De Volta para o Futuro. Eu recomendo, vale a pena assistir com os filhos, inclusive, De Volta para o Futuro, né? Onde o futuro era 2015, uma coisa assim, né? Vale muito ver De Volta para o Futuro, eu adoro, eu sempre assisto. Eu gosto muito do primeiro e do segundo, que pouca gente gosta, né? O terceiro é legal também, mas é muito legal ver como é que eles percebiam o futuro na década de 80, né? 25 anos depois, 30 anos depois, na década de 80. Então fica a trilogia De Volta para o Futuro como bônus de recomendação. E uma outra trilogia, que de fato são 4, mas eu vou recomendar os 3 primeiros. O quarto é bom também, mas os 3 primeiros é que são muito marcantes dos anos 80. É o nome do cachorro, exatamente. Einstein era o nome do cachorro, né? Era o nome do cachorro do professor, né? A trilogia de 4, mas que eu vou recomendar os 3 primeiros como bônus, é claro, quem viveu os anos 80 vai lembrar, é a trilogia de Indiana Jones, né? Indiana Jones, né? Fantástico. Indiana Jones e o Templo da Perdição, o segundo filme, né? Indiana Jones e a Última Cruzada. Os três são espetaculares, né? O Cálice
O primeiro deu branco agora no nome do primeiro filme de Indiana Jones, né? Mas é fora de série. A trilogia é muito marcante, né? Indiana Jones eu recomendo. E os 5, vamos botar os 5, mas eu gosto dos 3 primeiros. Alguém tinha comentado os 5 filmes do Rambo, né? Os 5 filmes do Rambo a partir da década de 80, Rambo 1, 2 e 3 nos anos 80. E a Arca... Não, você está confundindo. O primeiro, que é da Arca da Aliança, e o segundo, que é Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Somente um homem penitente passará. Bem lembrado, Ivanilde, bem lembrado, né? E o terceiro, que é a Última Cruzada, é também espetacular. É espetacular. Gosto, é um filme para você se distrair. Você ficar em casa, assistindo TV. Vou assistir o Indiana Jones, eu estou de férias. Eu não estou de férias, mas você vai estar de férias e vai poder assistir um bom filme. Um bom filme. A trilogia de 5 do Rambo, né? Os 3 primeiros, né? São fora de série. São fora de série. E já que a gente está caminhando para fechar, meu Deus, já são 5h50, né? O 007 é a maior série de filmes que existe. Não sei, mas ela é grande. Ela é grande, né? E também a gente pode dedicar uma live inteira aqui para falar de filmes de espiões e espionagem. De fato, a gente vai fazer isso. A gente vai falar sobre filmes de espionagem no segundo domingo de janeiro. No segundo domingo de janeiro a gente vai conversar sobre filmes de espionagem, né? E aí eu vou trazer um convidado para falar deles, para conversar sobre eles. Segundo domingo de janeiro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, vai ser só sobre filmes de espionagem. Passou rápido, Luana, é verdade, mas ainda não acabou, não. Ainda não acabou, não. Vamos fechar mais alguns filmes, né? Vou passar para, já caminhando para o encerramento, vamos falar de comédia. Comédia. Gosto muito de uma comédia, repito, detesto filme cabeça, não tenho paciência para filme cabeça, né? Eu gosto de comédia engraçada, né? Comédia que você relaxe e ria. E eu não podia deixar de falar de recomendações de comédia sem citar o maior comediante do século XX no cinema, quer dizer, um dos maiores, mas para mim é a grande referência. Mais do que Chaplin, ele para mim é o grande comediante do cinema, sobretudo da segunda metade do século XX, Jerry Lewis, e os filmes do Jerry Lewis para mim são hilários, são muito bons, né? E aí eu quero citar 2, um de 63, o Professor Aloprado, depois o Ed Murphy fez uma reedição nos anos 90, nos anos 2000, ele fez uma reedição, mas nada se compara ao Professor Aloprado de 1963 com Jerry Lewis, onde ele é um professor nerd e que desenvolve uma fórmula e vive aquela vida de Jack Wright, né? Recomendo. O Professor Aloprado é sensacional. E o outro filme de Jerry Lewis que me marca muito, repito, eu assisto adoro todos os filmes de Jerry Lewis. O outro filme que gosto muito dele é The Ladies' Man de 1961, que veio para o Brasil como O Terror das Mulheres. O Terror das Mulheres é um filme fantástico, na minha opinião, um dos melhores filmes de Jerry Lewis, hilário, é legal porque é a história de um sujeito que, quando ele está... eu anotei aqui, Herbert H. Herbert. Ele sempre lembrava isso. O nome dele é Herbert H. Herbert. Né? É a história do Herbert era o nome dele, né? Que sofre uma desilusão amorosa quando está acabando a escola, né? O high school. Ele está acabando e aí ele decide que ele não quer mais nada com mulher nenhuma, ele ficou traumatizado, a namorada dele troca ele por um outro cara, e aí ele não quer se envolver mais com mulher nenhuma. E ele vai parar para trabalhar como zelador, como cuidador, numa casa gigante com centenas, ou melhor, dezenas de moças. É uma casa no estilo bem dos anos 50, né? Onde a senhora, que era uma senhora viúva,
né, a senhora viúva alugava para quartos para moças. Né? É divertidíssimo. A cena do chapéu, onde ele destrói o chapéu de um gangster, não tem nada semelhante. E a cena do animalzinho que a senhora criava em casa também. Vale a pena. O Terror das Mulheres. Jerry Lewis é incomparável. Jerry Lewis é incomparável, né? E ainda uma comédia, eu só vou passar essa de 2003, mas uma hora ainda falo dela, porque quando eu for falar de cinema e Guerra Fria, a gente vai ter uma live para isso, é Adeus Lenin. Anota aí, Adeus Lenin, de 2003, uma comédia alemã genial. Acho que, inclusive, vale a pena uma live futuramente só para cinema alemão. Cinema alemão recente, né? O cinema alemão recente, vale a pena uma live sobre cinema alemão. E para fechar, comédias ainda, para a gente acabar o ano leve, né? De novo, não houve até agora meteoro previsto para chegar e também nós não tivemos nenhum ataque alienígena previsto, pelo menos até a próxima quinta-feira, nenhum ataque alienígena previsto. Então isso quer dizer que 2020 vai acabar bem e vai acabar com a vacina já sendo aplicada a muita gente e a gente vai superar essa porcaria desse vírus pestilento, desse coronavírus. Mas para fechar, vamos fechar ainda falando sobre comédias e comédias nacionais. Filmes nacionais que eu gosto muito, de uma nova safra de filmes nacionais. E para mim, quando eu penso em comédia nacional, a cena da Máquina de Escrever com Jerry Lewis, Márcio, é fantástico. É fantástico. Jerry Lewis era genial. Era genial. Não tem outro comediante. Talvez no século XX, Chaplin e Jerry Lewis. Mas o Jerry Lewis tinha uma pegada mais leve. Né? O Jerry Lewis tinha uma pegada mais leve. Né? Comédia nacional, bem-vindo, Márcio. Você está chegando, a gente já está acabando, mas depois, você sabe bem, essa live estará disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, se você não conhece, se você não viu, vá lá, se inscreva. Tem esses vários vídeos de nossas lives desde agosto, né? Você encontra lá, e esse vai estar lá daqui a pouco também, até quarta-feira, mas eu acho que até hoje eu ainda subo, ou hoje ou amanhã, o vídeo sobre a live de hoje, né? Então, se inscreva, o Márcio disse que já está inscrito, divulgue, mande para os amigos, mande por desafetos, curta, e vamos falar já dos minicursos também, Beto, mas dá tempo de falar dos filmes nacionais. Eu vou indicar 3 filmes e depois os filmes de fechamento. O primeiro é o Alto da Compadecida, do ano 2000, de Guel Arraes, né? Matheus Nastergaile, Selton Mello, Marco Nanini. É um filme fantástico, baseado na peça, né? No Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Eu não sei, só sei que foi assim. E essa frase lembra muito, quem assistiu o Alto da Compadecida vai lembrar dessa frase, não sei, só sei que foi assim. E quem não assistiu, eu recomendo. É hilário, tem já a versão estendida e a gente ri o tempo todo, por exemplo, com o gato que descomia dinheiro. Acho que é o gato ou o cachorro que descomia dinheiro. É muito bom, é muito bom. E também de Guel Arraes, um filme que eu gosto, bobinho, mas eu gosto muito, com a Débora Falabella, Selton Mello, Marco Nanini, a Virginia Cavendish, né? Um filme que eu gosto muito, esse eu anotei aqui, é de 2003, é Lisbela e o Prisioneiro. Tem uma trilha sonora muito bacana. Ariano Suassuna, que era monarquista, viu? É sempre bom lembrar. Mas Lisbela e o Prisioneiro é espetacular. E é um filme que eu recomendo você assistir agora nas férias para relaxar com a sua pipoca, o guaraná ou coisa parecida. E nessas férias também, uma dica para o Lisbela e o Prisioneiro. Assista até o final mesmo. Até passarem todos os créditos. Repito, assista Lisbela e o Prisioneiro até passarem todos os créditos. A última comédia, a Helena está dizendo que vale a pena assistir várias vezes. Vale, é ótimo. Eu sempre rio muito. Uma última comédia boba, mas que eu rio muito todas as vezes que eu assisto, é o tal do
ela é de 2013, é o Cine Hollywood. Eu não sei se alguém já assistiu. Cine Hollywood é uma comédia nacional. Quem é do Nordeste vai rir mais ainda. Aqueles que não são macho, essa é para você, Márcio Barcelos. A Isis também. Aqueles que são Juliane, aqueles que são aí do sul do Brasil, né? Eu só alerto o seguinte: é uma comédia em cearês, né? Em cearês. Ela se passa no Ceará, de um sujeito que é apaixonado pela sétima arte, lá no interior do Ceará, e ele tenta montar uma sala de cinema, né? Exatamente quando a televisão chega na década de 70, início dos anos 80, ao Ceará. E o Cine Hollywood é muito, muito engraçado. Então fica a recomendação. Fica a recomendação de Cine Hollywood. Cine Hollywood. A Ivanildo gostou. A Ivanildo gostou porque ela entende. A Ivanildo é do Ceará. Então ela entende cada palavra que eles falam no idioma cearês, né? Eu, como sou cearense por sangue, alguma coisa eu ainda perco. Veja, Luana, Cine Hollywood é muito interessante. E para fechar, agora fechando de vez a nossa live, que já são 18 horas, passou rapidíssimo. Passou rapidíssimo. 18 horas agora. Eu vou falar de 3 filmes da mesma pessoa. Mas antes disso, a surpresa. A surpresa. O nosso primeiro minicurso de 2021 será em fevereiro. Começará em fevereiro, serão 2 aulas também, né? Em breve a gente vai trazer aqui, na próxima semana já trago o formulário de inscrição e vai ser em fevereiro. E o tema do minicurso, eu vou colocar vocês eu vou perguntar o que vocês acham. Eu vou fazer uma enquete durante a semana para a gente decidir entre 2 temas para o primeiro minicurso de 2021. Isso não significa que o tema que perder, né, nessa escolha de quem nos acompanha não vai ter. A gente vai ter esses 2 cursos já estão certos, só para a gente saber quem vai ser o primeiro. Os temas são: tema 1, prisioneiros da geografia, os casos de Rússia e China. É um minicurso voltado para a gente falar sobre a influência da geografia, sobre a influência da geopolítica em 2 grandes países, a Rússia e a China. A gente vai dissecar um pouco esses países nesse minicurso, né? Nesse minicurso, e vai ser um minicurso muito interessante. Então, prisioneiros da geografia, Rússia e China, primeiro minicurso. A segunda opção é História da Espionagem da Antiguidade à Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Então, é a segunda opção, onde a gente vai fazer um passeio também de 2 aulas na história da atividade de inteligência, na história dos espiões, desde a Antiguidade até a Primeira Guerra Mundial. Então, durante a semana a gente vai colocar enquete, vocês votam, né? Se prisioneiros da geografia, ou se Rússia e China, ou se história da inteligência, e aí a gente decide e eu anuncio o resultado na próxima semana, às 17 horas, por aqui, na nossa live da próxima semana. Durante a semana, a gente entra em maiores detalhes. A Bia já está aí, a Bia vai nos ajudar também nesse minicurso, em todos os minicursos de 2021, né? E espero que vocês gostem. Mas para fechar, 18h04, para fechar, os 3 últimos filmes que eu queria recomendar para você nessas férias são clássicos brasileiros. E são clássicos de comédia e que ao mesmo tempo tem uma pitada de drama e que carregam um humor muito ingênuo, mas com tiradas excelentes e que, pelo menos para mim, dá muito gosto de assistir, né? É um humor ingênuo, mas muito divertido. São 3 filmes em preto e branco, né? E que mostram um Brasil que não existe mais, mas que são fascinantes. São os 3 filmes do grande Amácio Mazzaropi. Mazzaropi, para mim, o grande humorista brasileiro
da segunda metade, o grande do século XX, né? E a gente teve grandes humoristas, eu digo do cinema brasileiro, né? Mas o grande Mazzaropi no século XX, né? Para mim, o Mazzaropi está para o cinema brasileiro, assim como o Jerry Lewis tá, para o cinema americano, ou o próprio Chaplin para o cinema americano. E os filmes do Mazzaropi são sempre, para mim, muito hilários. Adoro o Mazzaropi. E esses filmes você encontra nos streamings aí, os streamings da vida. E o primeiro filme do Mazzaropi que eu queria recomendar aqui é de 1966. O Corintiano. 1966, O Corintiano. É a história do seu Manuel, o Mané, né? O Mané, eu anotei aqui, que é morador da Vila Maria Zélia em São Paulo, e ele é um torcedor fanático. Pedro Malazarte, o Maurício está lembrando aqui, vale a pena, mas esse filme do Mazzaropi, O Corintiano, ele é um torcedor fanático, como o nome já diz, já no filme do Corinthians. E ele trabalha no zoológico. Mazzaropi trabalha no zoológico. Ele é cuidador de animais no zoológico. Ele é sacaneado o tempo todo pelos amigos. Dizem que ele é apaixonado pela girafa que tem lá. Ele cuida desses animais no zoológico. E aí o vizinho dele, né, o seu Leontino, é palmeirense. Então ainda tem isso, tem a disputa dele. Tudo nele, tudo na casa dele tem a ver com Corinthians, desde dos pratos da mesa de jantar, o pano da mesa, as roupas, é tudo corintiano, né? Tudo corintiano, e é bacana, porque ele tem um burro. Ele tem um burro que ele leva, inclusive, para comer em casa, um burro mesmo, um jumento, e o burro é corintiano também, porque o burro é malhado, né? É branco e preto, né? E a história também, o enredo, tem a ver com o momento em que a filha do senhorio da pensão onde ele vive, ela adoece, e aí ele manda o Mazzaropi, que está morando lá, fazer exame, porque ele está achando que tem a ver com alguma doença que ele pegou no zoológico. Né? E aí ele vai fazer o exame, só que ele não tem dinheiro para pagar um médico, então quem faz o exame de sangue dele é o veterinário do zoológico. E aí o veterinário troca os exames e bota o Mazzaropi com a doença terminal, né? Uma doença terminal que era de um macaco que estava morrendo lá. E aí a história toda é essa, porque quando o senhorio da pensão descobre, aí ele sabe que o Mazzaropi é herdeiro de uma fortuna de um tio, ele resolve casar a filha dele com o Mazzaropi. Né? Então a história é muito boa, O Corintiano, eu recomendo muito, e minto, O Corintiano, esse aí é o do burro, esse do Mazzaropi no zoológico é O Noivo da Girafa, que é de 57, me confundi todo. A do Corintiano é essa história desse torcedor fanático do Corinthians, né? Que tem o seu Leontino, que é palmeirense, e o sonho da vida do Mazzaropi é casar a filha dele com um jogador de futebol do Corinthians, o Rivelino. Quem lembra do Rivelino, na década de 60, 70, Copa de 70 também, se não me engano, né? E o sonho dele é casar a filha com o Rivelino. Já O Noivo da Girafa é essa história do sujeito que trabalha no zoológico, né? E é diagnosticado com essa doença, que de fato ele não tem, mas por uma troca do veterinário do zoológico, e aí o dono da pensão quer casar a filha dele com o Mazzaropi. Agora, o seu Aparício é o nome do Mazzaropi no filme. O último filme, para fechar, de Mazzaropi, né, e o último filme que eu indico para vocês verem nessas férias de cinema, é Jeca Tatu. Jeca Tatu, inclusive ontem, essa madrugada eu assisti Jeca Tatu. É muito engraçado, é uma homenagem, o Mazzaropi coloca isso logo no início do filme, uma homenagem ao grande Monteiro Lobato, que criou o personagem Jeca Tatu, né? E é a história do Jeca e das aventuras dele no pedacinho de terra que ele tem, e que ele tem que enfrentar um fazendeiro mais rico, e aí nego sabota a fazenda dele, né? Um pedacinho de terra, e a história do Jeca Tatu. Mas é muito engraçado, ele tem umas tiradas, tem hora que ele vai recolher o pobre do burro que tinha entrado na fazenda
na fazenda do outro moço lá, do italiano, que é inimigo dele. O Beto tá perguntando, é o da chamada da live, né? É o da chamada da live, é o Mazzaropi com um cachorrinho, né? Que ele dorme com esse cachorro o tempo todo, é muito engraçado, ele é grudado com esse cachorro o tempo todo. E esse cachorro aparece em outros filmes do Mazzaropi também. E tem umas tiradas muito boas, tipo o cara que tá indo pedir a mão da filha dele, né? E aí ele de jeito nenhum quer dar a mão da filha dele para esse cara. Aí o cara vira para ele assim, o senhor não tem educação não? Eu tenho, mas às vezes eu perco. Eu tenho, mas às vezes eu perco. Então, ele tem umas tiradas, ele tem uma tirada muito boa. Ele vai visitar um político na cidade, né? Então, os filmes do Mazzaropi são sensacionais. O Pagador de Promessas, a Ivanil está falando, eu nunca assisti. Eu nunca assisti o Pagador de Promessas, né? Ou melhor, minto, eu assisti há muito tempo, mas eu achei um filme pesado. Mas foi muito, muito tempo que eu assisti. Eu fecho então com essas comédias, essa recomendação de Márcio Mazzaropi, né? Um dos grandes ícones do cinema brasileiro, pouco conhecido, um dos ícones do cinema brasileiro da segunda metade do século XX, e que vale a pena ser revisto nessas férias. É claro que a gente poderia continuar falando aqui de filmes, e a gente deve fazer outras lives de filmes, divididas até por gênero. Tem muita recomendação de filme de ficção científica, filme de terror, mais comédia, policial, drama, espionagem. É claro que a gente vai falar de espionagem, vai ter uma live, a segunda live de janeiro vai ser sobre filme, cinema e espionagem. E nessa última live do ano eu queria agradecer a você que nos acompanhou desde agosto. Obrigado, Lívia, né? Um 2021 de saúde e paz, que nos acompanha desde agosto, que tem participado das nossas lives, que tem divulgado, né? Agradecer sempre pela presença, pela audiência. A gente tem alguns fiéis espectadores, telespectadores, eu não sei como é que chama isso, a gente é feito pelo celular, mas a gente tem aqueles que nos acompanham. Poderia falar de Locademia de Polícia, Das Boot, é um filme muito interessante de guerra, né? Sobre o submarino alemão. Ele é feito pelo mesmo diretor de Stalingrado. E agradecer, no final das contas foi muito profícuo. A gente começou essa brincadeira dessa live em agosto e acabou rendendo, e aí todo domingo, impreterivelmente, todo domingo às 17 horas, fizesse chuva ou sol, a gente tinha essa live sobre diferentes temas, né? Temas que estão, lives que estão no nosso canal no YouTube, né? Então eu queria encerrar dizendo que valeu muito, e eu queria desejar a você um feliz ano novo, um 2021 de paz, de harmonia, de prosperidade, e acima de tudo de muita, 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 muita saúde, que é o que a gente precisa. Acompanhe no canal do YouTube essas nossas lives, Joanisval, BSB, divulgue. Eu repito sempre, não cai o dedo se você se inscrever no meu canal no YouTube, não cai o dedo se você apertar o sininho, e você não perde nenhum centavo se você curtir e se você divulgar para os amigos, para os desafetos, né? Agradeço muito a todos vocês. Com os minicursos, na semana que vem a gente vai bater o martelo para saber qual vai ser o primeiro minicurso de 2021, né? Se sobre China e Rússia como prisioneiros da geografia, ou se sobre a história da espionagem da antiguidade à Grande Guerra. A gente vai decidir qual será dessas duas propostas, do primeiro minicurso, né? Um feliz ano novo. Tenha um feliz ano novo, um 2021 de paz, de novo, prosperidade, harmonia, saúde, e obrigado por estar conosco esse ano todo. Barão, eu não vi o que você colocou ali, Barão. Eu é que agradeço, Barão. Marcelo, obrigado, teu livro está aqui, né? Helena, Helena disse aqui que quando não consegue ver aqui, ela assiste no YouTube. Obrigado, Márcio, Isis, Juliane, Luanas, várias Luanas. Obrigado mesmo, Maurício, Barão, e até domingo que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né? Batman também é uma série de filmes interessantes, as várias versões que vale a pena assistir. Um excelente 2021 a todos, fiquem com Deus,
Até o domingo que vem, às 17 horas, por aqui. Abraço!